Olá pessoal, vamos aqui começando nossa aula de biologia, tá certo? A aula posterior à nossa prova, então a gente vai continuar, na verdade, começar conteúdo novo. A gente encerra aquela parte de vegetais, características, alimentação, tudo mais que a gente já viu, e vamos entrar num assunto novo de biologia, que é o assunto de genética, bastante interessante, bastante extenso, então até a próxima prova a gente vai estar estudando basicamente genética. Na aula de hoje é apenas uma introdução sobre genética, o que é essa parte da biologia, o que ela estuda e algumas nomenclaturas que vocês precisam saber para se adaptar aos assuntos que a gente vai começar a estudar. Então vamos lá. O que seria a genética, né? Ela vai estudar os conceitos, né, básicos de pesquisa sobre a hereditariedade. O que é isso? Basicamente é a transmissão das suas características, né, as características que passam de pai para filho. Como é que acontece essa transmissão? Quais características geralmente passam? Tudo mais. Então, a genética basicamente vai estudar essa parte da biologia da hereditariedade, né, dos seres humanos. Então ela vai explorar os conceitos de genes, cromossomos, né, as heranças genéticas ligadas ao sexo da criança, como se passam essas características, tá bom? E agora a gente vai ver alguns conceitos, tá bom? O estudo desses conceitos que a genética vai estudar. Repito, é um assunto extenso. Na aula de hoje eu vou apresentar a vocês algumas nomenclaturas para que vocês já se adaptem, né, quando a gente estiver falando, entenda o que é. Vamos começar. A primeira delas são, vamos aqui, noções básicas de genética, né? Células haploides e células diploides. Né? O que são as células haploides? A gente representa apenas com a letra N. São aquelas com capacidade reprodutiva, né? Os gametas, tanto os masculinos quanto os femininos. Elas são caracterizadas como as células haploides, apenas N, né? Suas características apresentarem metade do número de cromossomos, ou seja, metade do gameta masculino, metade do gameta feminino. Pessoal, uma coisa também que eu adianto logo, essa parte, essa área é bastante leitura mesmo, então vai ser bastante leitura, nomes um pouco mais diferentes, então é questão mesmo de sentar para estudar, para entender. E o que são as células diploides? A gente representa com dois N's, né? São aquelas consideradas somáticas no organismo, que somam, né? Elas se caracterizam, portanto, por apresentar o número 2Ns, diferente da haploide, que é apenas Ns, de cromossomos existente à sua composição, tá bom? Mas mais na frente a gente vai destrinchar o que é isso. Células haploides e diploides. Primeira informação que eu quero que você guarde isso. O que são os genes, né? Os genes, pessoal, existente dentro dos cromossomos, é importante você entender. O gene está dentro do cromossomo. Eles são moléculas, né, parecidas com o DNA. São elas que carregam as características, né, apresentam as características particulares do indivíduo, tá? No gene. Então, sua característica principal é apresentar características particulares de cada indivíduo, né? Está ordenada, será seguida segundo a disposição dos nucleotídeos. Então vamos lá. Dentro do DNA a gente tem os cromossomos, dentro dos cromossomos a gente tem os genes. O que é o gene? São as suas características, resumindo, né? Cabelos pretos, olhos castanhos, né? Barba preta, então isso aí é o gene. Cada indivíduo tem um gene diferente do outro. Às vezes pode se assemelhar, mas com alguma diferença. Cromossomos, né? O gene está dentro do cromossomo. O que é o cromossomo? Elas são estruturas moleculares formadas por DNA e aminoácidos, tá? O DNA, acredito que vocês já tenham falado, é o que carrega todas as informações genéticas, certo? Então, o cromossomo são formados por DNA. Elas são os portadores, por assim dizer, dos genes. Falei para vocês que os genes, parte de DNA, que está dentro do cromossomo. Vemos aqui agora que o cromossomo são estruturas formadas por DNA. São os portadores dos genes, né? E ali eles passam, consequentemente, as características, né, de um indivíduo para o outro. O que são alelos e alelos múltiplos? Vamos lá. Os alelos, né?
eles não são necessariamente idênticos, apesar do nome ser alelo, né? Os genes possuem integrantes para as mesmas características formadas por pares. Eles se encontram em células somáticas. Então, basicamente, pessoal, os alelos são esses pares de características de cada indivíduo. Já os alelos múltiplos, assim como os alelos, formam pares e possuem genes integrantes de iguais características, tá certo? Então, os alelos múltiplos são genes, né, em pares que possuem iguais características. No começo, pode parecer muita informação ou nomes estranhos, mas a partir do momento que a gente for estudando, a gente vai, né, juntando essas informações e entendendo o que é a genética, né? Algumas coisas a gente já aprendeu. Genes formados por parte do DNA, que é ali onde está a característica de cada indivíduo. Os cromossomos são formados por DNA, consequentemente por genes, e é eles que carregam as características de cada indivíduo. Células haploides e diploides, alelos e alelos múltiplos. E agora o que seria homozigoto, heterozigotos, dominantes e recessivos. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu escrevi errado. Aqui é o homozigoto, tá? Essa primeira parte. O homozigoto apresenta conjunto de pares de genes alelos similares. Então, homozigoto, homo vem de igual, né? São pares de genes iguais. Ou seja, AA maiúsculo ou AA minúsculo. A gente já vai ver o que é isso, maiúsculo ou minúsculo, tá? Já os heterozigotos apresentam genes diferentes. Aí aqui eu tenho o A maiúsculo e o A minúsculo. Tá? Então, homozigoto eu posso ter AA maiúsculo ou AA minúsculo. E o heterozigoto eu tenho genes diferentes, A maiúsculo e A minúsculo. Tá bom? Aí vamos lá. O heterozigoto e o homozigoto, eles podem ter genes, como a gente viu. Só que existem dois tipos de genes. O gene dominante e o gene recessivo. Os dominantes a gente representa com a letra maiúscula. Então vejam aqui, ó, AA maiúsculo. Então quer dizer que eu tenho dois genes dominantes. Esse outro aqui, A maiúsculo e um A minúsculo. Esse A maiúsculo representa o gene dominante e o A minúsculo o gene recessivo. Então o gene recessivo eu represento com a letra minúscula. Então, professor, vamos lá. Traduzindo, o que seria isso? Me diga um gene dominante. Por exemplo, genes não é as características. Eu posso dizer que os olhos castanhos é um gene dominante. Por quê? Porque a maior parte da população tem os olhos castanhos. Então ela tem um gene, carrega um gene dominante. Me diga um gene recessivo. Olhos claros. Dificilmente vemos pessoas com os olhos claros. Então essas pessoas carregam um gene recessivo, que é mais difícil de se apresentar no indivíduo. Cabelos escuros é um gene dominante, que apresenta com maior frequência na população. Então acredito que agora está ficando mais claro, né? As informações estão ficando mais nítidas. Fenótipo e genótipo. O que é isso, né? São conceitos parecidos, diferentes. Vamos lá. O que seria o genótipo? São as informações ou conjuntos carregados pelos genes. Então vamos lá. Qual é o meu genótipo? É o meu conjunto de genes. Quais são? Cabelos escuros, olhos escuros, castanho, barba escura. Então esse é o meu genótipo. Esses são o meu conjunto de genes, tá certo? E o que seria os fenótipos, né? O fenótipo, pessoal, é como essas características visuais são observadas, né, no indivíduo, como elas se apresentam, certo? Por isso que aqui, ó, por esse motivo, eu explico que irmãos gêmeos carregaram o mesmo genótipo, afinal carregam os mesmos genes. Então, irmãos gêmeos carregam o mesmo gene, por isso possuem as mesmas características. Porém, eu posso ter o mesmo genótipo, claro, não sendo irmão gêmeo, eu posso ter o mesmo genótipo do que você, porém fenótipos diferentes. Por quê? Porque as características podem se apresentar diferentes em mim do que em você. Eu tenho genes de cabelo escuro, né? Uma característica. Você pode ter um genes desse tipo, mas com um pouco mais de diferente. Então eu falo que você tem um fenótipo diferente, tá? Então aí, ó, cores do cabelo,
né? Óleo, pele, pelos, né? Tudo isso são genótipos e fenótipos, características de cada indivíduo. E a gente vai estudar com mais calma, pessoal. Isso foi apenas uma introdução. Quero que vocês se agarrem a esses conceitos e aprendam realmente, não decorem, porque vai ser importante para a gente continuar o estudo sobre a genética. Tá bom? Então vai ter uma atividade simples aí. Ficamos por aqui, até a próxima.